Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar algumas questões que serão aí utilizadas como simulado para vocês, ok? E eu vou trazer aqui a correção desse simulado para que você fique por dentro de como é usado ou como a banca PR4 gosta de cobrar a legislação da 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal, tudo bem? Então vamos lá, questão número 1, diz assim: a Lei 8.112 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Para efeitos desta lei, pode-se afirmar que, bom, bem genérico o nosso enunciado. Vamos para as opções. Letra A. O servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público ou nomeada em função de confiança, ainda que não tenha sido investido em cargo público. Bom, temos dois erros na letra A, tá? Primeiro, que é para quem foi nomeado para cargo em comissão e não função de confiança. E outro é que, para ser investido em cargo público, a pessoa tem que ser nomeada, tá? A quem não tenha sido investido, então tá errado, tá? Tem que ter investidura, que acontece com a posse e pode ser em cargo em comissão ou em cargo de natureza efetiva. Então a letra A está errada por esses dois motivos, ok? Letra B. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devam ser cometidas a um servidor. Bom, gabarito nosso, letra B, artigo 3º da 8.112, bem tranquilo, nosso gabarito, ok? Vamos ver aqui a letra C. Os cargos públicos acessíveis a brasileiros e estrangeiros, estrangeiro pode fazer concurso, tá, gente? São cargos específicos, mas podem, mesmo na qualidade de estrangeiro. A opção vai dizer que esses cargos são criados por lei ou por regimento da própria instituição. Pô, se fosse criado pelo regimento da própria instituição, haveria uma dificuldade imensa em relação a controle dos gastos públicos e tudo mais, tá? Artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. Todo cargo público precisa de lei para ser criado, tá bom? Letra D. É requisito básico para investidura em cargo público a idade de 21 anos? Não, 18 anos, tá? E a investidura ocorrerá com a nomeação, também está errado, ocorrerá com a posse. Coloca aí. Ato solene que marca aí o início das responsabilidades e direitos do servidor, tá bom? Bom, gabarito letra B, está aqui nossa base legal, tudo bem? Para que você possa memorizar ainda mais o conteúdo para ir para sua prova, totalmente confiante de gabaritar o conteúdo da nossa legislação, tá bom? Número 2 diz assim: sobre os direitos e vantagens do servidor público federal, amparados pela 8.112, assinale a opção incorreta. Eu quero errada, tá, pessoal? Cuidado com isso, eu quero a errada. Bom, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Bom, tá certo. B. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito e força maior, exemplo, acidente de trânsito, você tira foto, filma. Às vezes, no Rio de Janeiro, a linha vermelha, então, é danada de fechar por conta aí de traficantes trocando tiro com policiais por vários motivos. Aí você fica lá 2, 3 horas no trânsito, passando na televisão. Isso é um caso fortuito, tá, pessoal? Você pode, aí, inclusive, através do noticiário, sua chefia imediata vai ter certeza de que você não está enrolando, não está contando uma mentira, tudo bem? Força maior estaria ligada a eventos da natureza, uma enchente, um terremoto, deslizamento de terra, tudo bem? Bom, essas situações poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício? Sim, também está certo. C. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de natureza permanente é irredutível? Não, é irredutível, tá? Irredutível e não redutível. Logo, nosso gabarito letra C, já que ele quer a errada, tudo bem? A letra D e a letra E, consequentemente, estão corretas, tá bom? Bom, tá aqui nosso gabarito, base, artigo 41, parágrafo 3º da 8.112, que diz: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente será irredutível, tudo bem? Terceira questão diz assim: Carla Beatriz, servidora pública federal, investida há 2 anos, 2 anos, tá? Não ganhou nem estabilidade ainda, no cargo efetivo de assistente em administração da UFRJ, solicita licença para capacitação nos termos da 8.112. Acho que ela não tem direito. A referida licença, ainda que no interesse da administração,
não foi aprovada, lógico, considerando que a servidora não havia completado o tempo necessário de efetivo exercício exigido por lei. Sobre essa decisão administrativa, pode-se afirmar que, bom, letra A, está correta a negativa, pois a legislação determina que após cada quinquênio, ou seja, 5 anos, ficou horrível esses 5 anos aqui, melhorou um pouco. De efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração, isso é muito importante, por até 3 meses. Muito bom, para participar de curso de participação, curso de capacitação profissional. Bom, tranquilo. Letra A, é sem dúvida o nosso gabarito, tá? Letra B, está correta, pois a legislação determina que a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá afastar-se do exercício do cargo por até 1 ano? Não, são 3 meses, tá? Letra C, não está correta? Está errado porque está correta sim. Consequentemente, o mesmo erro da letra D. E a letra A está correta, pois a legislação determina que após 6 anos, não, 5 anos, tá? A cada quinquênio. Beleza? Matamos opção por opção, hein? Espero que você esteja gabaritando até agora. Bom, letra A está aqui. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração pública, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Ok? Número 4. Diz assim: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, sim, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. De acordo com a Lei 8.112, pode-se afirmar que o servidor não aprovado em estágio probatório será muito bom. Bom, aqui existem 2 possibilidades. Ou ele é exonerado, ou caso ele já tenha sido detentor de um cargo efetivo e estável em um anterior momento em sua carreira funcional, ele pode ser reconduzido a esse cargo, caso ele tenha solicitado vacância para tomar posse em cargo inacumulável, tá bom? Vamos lá, letra A, reconduzido a outro cargo ainda que não estável, o erro está nesse não aqui, porque ele precisa ser estável para conseguir a recondução no cargo anterior. B, posto em disponibilidade, ele ainda não alcançou estabilidade, então não vai para disponibilidade. Exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto na lei. Bom, letra C, o gabarito, sem medo de ser feliz. Exonerado, ainda que estável, se ele é estável, ele não pode ser exonerado. Aproveitado em outro cargo? Não, se ele não alcançou estabilidade, ele não pode ser aproveitado em outro cargo, tá? Beleza? Gabarito letra C. Nossa base jurídica, artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.112, que diz: o servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado. Lembrando que exoneração não é punição, tá, gente? Exoneração não é punição. Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Perfeito. Número 5 diz assim: Diogo César, servidor público federal, investido no cargo de arquiteto na UFRJ há 5 anos. Bom, já é estável. Promoveu manifestação de desapreço a outro servidor. No recinto da repartição. Em função da atitude mencionada, considerando as proibições definidas na 8.112, foi aplicada a Diogo César a penalidade de advertência por escrito, após a apuração da conduta mediante processo administrativo disciplinar. Bom, com uma sindicância punitiva seria possível já realizar tal procedimento. Mas a banca aqui não quis te dar uma colher de chá, para não dizer de cara se estava certo ou se estava errado. Te dá spoiler, a banca não quis te dar spoiler. Bom, e que foi respeitado o princípio também da ampla defesa do contraditório. Diante do exposto, considerando que o servidor não é reincidente, ou seja, a primeira falta, ou caso ele já tenha sido advertido, já prescreveu, já foi retirado do assentamento individual a possibilidade de ser reiterado, de ser reincidente, assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. Bom, letra A.
A penalidade a ser aplicada ao servidor deveria ser suspensão por 90 dias? Bom, já está errado porque suspensão é até 90 dias e não 90 dias, tá? Muito bem. E, ainda assim, a conduta não pede suspensão, já que ele não é reincidente. A penalidade foi adequada nos termos da 8.112? Sim, claro que foi. Esta conduta leva à advertência e foi respeitado o devido processo legal e tudo mais. Então, gabarito letra B. C. A penalidade não está adequada? Pô, está adequada e não é caso de demissão, hein? D. O servidor não deveria responder processo administrativo, porque a manifestação de desapreço no local de trabalho não configura proibição, configura sim. Artigo 117. Se eu não me engano, é inciso 5. A penalidade a ser aplicada ao servidor deveria ser de suspensão? Não, seria a advertência. Tá aqui, ó. Acertei! Ó, gabarito letra B. Ao servidor é proibido. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. E aí vem o artigo 129, ele vai dizer quais são os incisos que cabe à advertência. E aí você tem, ó, do inciso 1 a 8. Logo, o inciso 5 está incluso nesta lista, cabendo então assim a advertência. Tudo bem? Gabarito então, letra B. Questão do número 6 diz assim: Ana Cristina, servidora pública federal, investida no cargo de assistente em administração lá na FRJ há 1 ano. Pretende se casar em maio de 2018. Bom, de acordo com a 8.112, em razão do casamento, ela tem direito à licença gala, tá, pessoal? Só que essa palavra não está na 8.112. Algumas questões de prova abordam esse termo. E aí eu quero que você tome cuidado, porque caso caia em sua prova o termo licença gala, na verdade é um afastamento para casamento, e na 8.112 ela diz que será de 8 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, tá? Eu sempre dou um bizu para a galera que vai se casar que já é servidora, case na sexta-feira. Por que na sexta, professor? Sexta começa a contar, ó. 1, aí você vem sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo você já está em casa mesmo, aí você vai ter direito a 10 dias, ok? Muito bem. Top demais, ok? Fica a dica aí, 8 dias, ok? A 8.112 se chama de concessão, tá? Cuidado. Tá aqui, ó, artigo 97, inciso 3. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos em razão de casamento. Tudo bem? Bem suave. Questão número 7 diz assim: além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos, ou seja, serão dados aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, exceto, então eu quero uma coisa que está errada. Letra A. Adicional por tempo de serviço extraordinário, remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho? Sim. B. Retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento? Sim. Gratificação por encargo de curso ou concurso? Sim. D. Gratificação natalina de 1,13, aqui que está errado, porque é 1,12 avos, ok? Caiu em prova isso aqui, em banca PR4, não dá para dar mole. E adicional de férias correspondente a 1/3, tá certo também. Gabarito então, portanto, letra D, tá? Deixa eu apagar aqui, botar assim, tá certo. Tudo bem? Bem tranquilo essa, pessoal. Artigo 63 aí fala, ó, gratificação natalina correspondente a 1,12 avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano, tá bom? 8. Diego, servidor público federal, investido no cargo de médico na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, foi convidado a participar de uma comissão de processo administrativo para apurar suposta irregularidade. Bom, cometida por outro servidor. Antes de iniciar os trabalhos e ciente da gravidade da situação, Diogo resolveu se dedicar ao estudo das penas disciplinares, especialmente a pena de demissão. Nos termos da 8.112, sobre a pena de demissão, Diego pode considerar que esta deverá ser aplicada nos seguintes casos, exceto, aí vem uma encheção de linguiça para você marcar uma das condutas nas opções que não leva à demissão, ok?
Bom, corrupção leva à demissão, Tiago? Sim, com certeza. Nos casos de inassiduidade habitual, que nos termos do artigo 139 é o camarada faltar 60 dias de maneira interpolada no período de 12 meses, demissão pelo PAD sumário, inclusive, artigo 133 da 8.112. Prática de usura, emprestar dinheiro a juros, leva a demissão? Sim, leva a demissão. Revelação de segredo em razão do cargo? Sim, leva a demissão. Por consequência, eu posso, sem ler, dizer gabarito e letra E. Agora, vou ler para te falar qual é a pena que é aplicável na letra E. Na promoção de manifestação de apreço, opa, já fizemos uma questão cobrada pela PR4 aqui no nosso simulado sobre isso. E aí eu quero te mostrar na questão 8ª como é que você memoriza melhor após ler a teoria, ok? Teoria, revisão da teoria e questões. Esse é o caminho para a sua vitória para alcançar a aprovação no concurso da FRJ em 2023, tá? Não dá mole, não dá mole. Isso aqui é a advertência, tudo bem? Tá aqui, ó. Ao servidor é proibido promover manifestação de apreço e desapreço. É o mesmo slide lá daquela questão, só troquei o gabarito, ok? 9. Henrique, servidor público federal, investido no cargo de auxiliar em administração na FRJ, ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Em consequência de seu ato, nos termos da 8.112, após a instauração do PAD, em que lhe seja assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, Henrique deverá receber a pena disciplinar de... E aí, pessoal? Ele ausentou-se do serviço sem a autorização do chefe. Em um primeiro momento, não falou em reincidência, não falou nada. A penalidade é a advertência. Pessoal, é sério? Sim, a advertência. Tem que tomar cuidado com as sanções que podem ser aplicadas dentro das proibições para você não perder uma questão dessa, tá? Não é transferência, transferência inclusive é incondicional, era uma maneira, era um ato de provimento, não é mais, tá? Foi revogado em 2097, 97. Não é demissão, ok? Não é cassação, ele não está aposentado. E não é suspensão. Primeiro, não tem suspensão de 180 dias. O prazo máximo é até 90 nos casos especificados em lei. Bom, gabarito letra A, tá? Ó, ausentar-se do serviço é o primeiro inciso do artigo 117. E o artigo 129 diz que a advertência é aplicado nos casos do inciso 1 a 8. Logo, o 1 está incluso na lista do 129, que diz que do 1 ao 8 e 19 cabe a advertência, tá bom? Questão número 10 para a gente fechar o nosso simulado, ou melhor, a correção do nosso simulado. Bom, Vicente, ou Vicente, é servidor público federal há 1 ano, está em estágio probatório ainda, e utiliza recursos e materiais da repartição para realizar atividades particulares, hein? Menino esperto, esperto, muito bom. Descoberto pela chefia imediata, foi convocado para prestar esclarecimentos. Apesar de ter pedido desculpas, explicado que cometeram infração por necessidade, querendo alegar o princípio da bagatela. Bagatela lá no direito penal, tá, gente? Ai, muito bom. Não ficou isento do PAD, se ferrou. Instaurado para apurar a ilegalidade cometida por ele. A comissão já concluiu os trabalhos. E agora, precisa decidir qual é a pena a ser aplicada ao servidor para colocar no relatório e encaminhar para a autoridade competente. E nos termos da 8.112, adivinhe só, a penalidade que ele vai tomar é uma demissão, ou pelo menos em um primeiro momento, com provas robustas, ele será demitido. É sério, professor? Sim. Cuidado, não é advertência, tá? Não é suspensão, transferência não existe mais e disponibilidade não é penalidade. Por que, Tiago, é demissão? Veja bem, se ele tirar material da repartição pública sem a anuência do chefe, aí você vai botar que é advertência. Retirou material do local de trabalho sem a anuência do chefe, advertência. Mas se ele está pegando material da administração para usar em situações particulares, aí é demissão, tá? Isso é improbidade administrativa, conhecida como enriquecimento ilícito, tá bom? Tá no artigo 9, inciso 12, salvo o melhor juízo, da Lei 8.429, leva demissão, tá? Tá aqui, ó.
Transgressão dos incisos 9 a 16 implicam em demissão, tá? Tá aqui, utilizar pessoal ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares. Vai tomar uma demissão, tá? Pessoal, aqui eu encerro a correção do nosso simulado. Foi um prazer estar com vocês nesse período. Espero que você tenha se dado bem aí nesse nosso simulado da última CT12, tá? Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.